começar aí com um subconjunto, né, do espaço vetorial. S é um subconjunto. E nós vamos definir o espaço gerado por S. Bom, então, esse espaço vetorial, ele não precisa ser finito, né? Pode ser, por exemplo, se o espaço vetorial é conjunto dos reais, você já tem um conjunto infinito, né? Se o espaço, por exemplo, é o R3, por exemplo, né? Então você tem um conjunto infinito. Tá? Então, esse conjunto S ele não precisa ser necessariamente finito. É apenas um subconjunto. Não precisa ser necessariamente finito. Mas, na hora que eu defino o espaço gerado por S, que a gente vai utilizar esse símbolo, o que é esse conjunto? Esse conjunto são as combinações. São as combinações lineares dos elementos de S. Então você vai considerar elementos de S e números reais e vai multiplicar, e aí você tem o espaço gerado por S. São todos os elementos que você pode gerar com uma soma de elementos de S multiplicado por números reais. Mas com um detalhe que essa quantidade de elementos é uma quantidade finita. Tá? Inicialmente, o conjunto S não precisa ser finito, mas a quantidade de elementos para somar tem que ser finita. Tá bom? Então, esse é o espaço gerado. Essa é a definição. Bom, e aí de imediato vem o primeiro teorema, né? Oi. Sim. Não tá dando pra te ouvir. Ah, tá. Então vou... Agora, tudo bem? Ainda não tá dando pra te ouvir. E agora, tá me ouvindo? Agora sim. Ok. Tá bom. Eu tô escutando. Agora eu tô escutando. Ok. Então corrigiu aí, né? Então eu defini aqui o espaço gerado por S. Esse conjunto S inicialmente não precisa ser finito, né? Mas aí eu escrevo uma combinação dos elementos de S com uma quantidade finita de elementos. Então você tem N elementos. Depois você pega 3 elementos, depois pega 10 elementos, mas tem que ser sempre uma quantidade finita de elementos, né? Então, ao contrário disso, você poderia ter, por exemplo, uma soma de 0 até o infinito, né? Ao invés de ir até n, você poderia ter uma soma de 0 até o infinito, de alfa i, o i. Então, nós não aceitamos esse tipo de operação. A gente aceita só até n, na quantidade finita de parcelas. Então, esse aí é o espaço gerado. Essa é a definição. Agora a gente vai passar para um teorema. O teorema, ele diz o seguinte, ó, mesmo S sendo só um subconjunto, não interessa que subconjunto é esse. O espaço gerado é um subespaço do espaço E. Tá? É isso que o teorema diz. Não interessa quem é esse conjunto S aí, se não for vazio, né? O espaço gerado por S é um subespaço vetorial. Então vamos provar isso. Então vou escrever isso aqui de novo. É um subespaço de E. Bom, então a gente começa com... A primeira informação é provar que o zero pertence ao S, ao conjunto S. Como é que eu vou provar isso, né?
Então, o zero ele é igual a 0 vezes qualquer elemento de S. Então, a gente tem que colocar uma coisa aqui, que é o S diferente de vazio. Né? Qualquer subconjunto não vazio. Então, vou pegar um elemento de S. Então, o zero ele pode ser escrito como uma combinação de elementos de S. Se S tem pelo menos um elemento, então a gente pega um elemento de S e escreve o zero assim. Então, isso força o zero ser um elemento de S do espaço gerado por S. Bom? Segundo item. Considera U e V elementos do espaço gerado por S. E vamos provar que a soma desses dois elementos é um elemento de S do espaço gerado por S. Bom, se você tem dois elementos aqui, então esse U é uma soma I de 1 até N de alfa I, o I, e o V também é uma soma J de 1 até M de beta J VJ. E aí, o detalhe que tem aqui é o seguinte: esses alfas são números reais, e o alfa e o beta são números reais, e o U e o V são elementos de S. Então, alfa I beta J pertence a R, o I VJ pertence a S. Esse aqui é o detalhe que a gente tem aí. Pertencer ao espaço gerado quer dizer que os vetores pertencem a S. Ok. Bom, aí quando eu somo esses dois vetores, U mais V é o quê? É isso somado com isso. Tá? Somatória para I de 1 até N de alfa I, o I, mais a somatória M, J de 1 até M, beta J VJ. Bom, aí é o seguinte, esses elementos e esses pertencem a S. Não são os mesmos. Você vê que eu usei elementos diferentes, U e V, usei índices diferentes, né? E o limite, a quantidade de elementos que eu estou somando é diferente. Porque diferente assim, pode ser diferente. Também pode ser igual. Bom, aí é o seguinte. Se tiver elementos iguais aqui, então vamos supor que o 1 é igual ao V1, né? Ou então o U3 é igual ao V7. Então, o U3 é igual a V7. Então, na hora que eu vou organizar isso numa soma só, eu vou pegar o coeficiente do... Eu vou ter que pegar essas duas parcelas, uma de lá e outra de cá. Só que são iguais. Então, eu vou pegar esse aqui como sendo o terceiro elemento. Esse cara vai ser igual ao W3, por exemplo. Então, eu vou pegar o coeficiente alfa 3, mais o coeficiente de K, que é o beta 7, e esse vai ser o gama 3, que é o cara que eu vou multiplicar o W. Então, no final, eu vou somar isso tudo numa soma só. K de 1 até P de gama K, WK. Então, a gente vai pegar esses vetores aqui, reunir todos esses vetores e fazer uma lista de W. Quem é esse W? Ó, os W1 até WP, essa lista, ela é a união das outras duas listas. O 1 até o N, unido com V1 até VM. Então, essa união não vai ter a quantidade daqui mais a quantidade daqui. Tem a interseção, né, que aí vai diminuir um pouquinho. Mas vai juntar todos os vetores numa lista só. Esse P não tem que ser necessariamente a soma de M mais N.
Mas dá para fazer uma lista. E como esses elementos são elementos de S, esses elementos são elementos de S, então esses também, a união vai ser elemento de S também. Então o fato é que dá para escrever isso como uma soma só, onde esses coeficientes são reais e esses vetores são elementos de S. Ou seja, isso pertence ao espaço gerado por S. É isso que eu quero frisar. A soma vai pertencer ao espaço gerado. É um pouco óbvio, mas só com esse detalhe da interseção desses elementos aqui, né? Se não tivesse interseção entre esses elementos, nós teríamos uma maneira de escrever isso com mais simplicidade, ó, N mais M, né? Mas tem uma interseção aí, então pensar um pouquinho nesses detalhes aí, mas é um pouco óbvio, né? Então é isso. Então a soma pertence ao espaço gerado. Bom, agora o terceiro item. A gente considera um número real e um vetor no espaço gerado. E aí a gente vai multiplicar esse vetor U por lambda. Lambda U é igual. Bom, o U, por ser um cara de S, ele vai ter essa escrita, ó. Eu vou usar essa mesma notação aqui. Então, lambda U é lambda vezes essa somatória. I de 1 até N, de alfa I, U I. E aí esse lambda ele pode ser jogado para dentro da somatória, é a distributiva, com mais parcelas, né? Então isso é a somatória I de 1 até N de lambda vezes alfa I, U I. Aí eu vou usar a associatividade aqui e associar os elementos, porque aí fica do jeito que a gente quer trabalhar. Então isso vai ficar do jeito que a gente precisa, né? Então vai ficar lambda alfa I, U I. E aí eu vou pegar esse cara aqui e dar um outro nome, chamar de beta. Isso aqui, só para fechar aqui. I de 1 até N, de beta I, U I. Então pertence ao espaço gerado por S. Só para perceber que isso aqui é um número real, né? Então um número real que está multiplicando os vetores de S. Então isso é uma combinação dos elementos de S. Ok, então fechou com lambda U pertencente ao espaço gerado por S. Então a gente tem as três propriedades do subespaço vetorial, a gente conclui então por I, 2I e 3I que o espaço gerado por S é um subespaço vetorial de E. Como outro teorema, o 5.2, ele tem uma lista de resultados aí, né? Então a gente tem letra A. O conjunto S está contido no espaço gerado por S. Letra B. Se você tem S1 contido em S2, então o espaço gerado por S1 é menor do que o espaço gerado por S2. Está contido. Letra C.
espaço gerado por S é igual o espaço gerado por espaço gerado por S. Se aplicar esse espaço gerado duas vezes, dá a mesma coisa que aplicar uma vez só. Não acrescenta. E D S1 e S2 são subespaços de E. Então, subespaços não, subconjuntos, né? Então, o espaço gerado pela união S1 unido com S2, espaço gerado pela união é igual à soma S1 mais S2. Ok, então vamos fazer esses 4 resultados aí. Tem um exercício que usa esse resultado aqui. O espaço gerado pela união é a soma desses dois subespaços. Eu só não lembro se a gente quer calcular isso e aí utiliza isso como resultado, ou é o contrário, se eu quero calcular isso e utilizo aquilo lá. Provavelmente é o contrário. A gente quer calcular a soma e utiliza o espaço gerado pela união. Bom, então eu vou apagar e vou começar a fazer as demonstrações, né? Acho que o primeiro ali é bem tranquilo. Então vamos começar pelo primeiro aqui com o espaço que a gente tem. Bom, se você começa com um vetor U em S, será que ele está no... Quer dizer, eu pego um vetor daqui, mostra que ele está aqui, então você concluiu que esse conjunto está contido. Então, eu vou pegar um vetor de S e vou mostrar que esse vetor pertence ao espaço gerado. Bom, se ele é um elemento de S, ele é 1 vezes ele mesmo, e aí ele pertence ao espaço gerado por S. Por quê? Porque isso aqui é uma soma. É uma soma, aqui é um número real, aqui um elemento de S. Então, é uma combinação linear dos elementos de S. Então, eu vou escrever assim, ó, U é igual a 1 vezes U, que pertence ao espaço gerado por S. Então, U pertence ao espaço gerado por S. U pertence ao espaço gerado por S. Então, a conclusão que eu tenho é que S, todo elemento de S está no espaço gerado de S. Ou seja, isso aqui é verdade. Vou colocar aqui. S está contido no espaço gerado por S. Tá? Agora, o 2. Também é bem um pouco óbvio, né? A letra B. Isso aqui foi a letra A. A letra B, se U pertence... Eu vou mostrar que esse conjunto está contido nesse. Então, vou pegar um elemento aqui. Então, U pertence a S1, espaço gerado por S1. Significa que U é uma soma alfa I, UI, e de 1 até N. Só que o detalhe é que esse cara aqui é um elemento de R. E esses aqui são elementos de S1. Então, alfa I reais e o I elementos de S1. Só que S1 está contido em S2. Então, se o cara é um elemento de S1, ele também é um elemento de S2. Tá? O S1 está contido em S2. Então, se é elemento de S1, implica que está em S2. O contrário não vale. Se estiver em S2, não quer dizer que está em S1. Né? Não é suficiente, mas se estiver em S1, está em S2. Então, isso implica... Então, ó, uma margem aqui. Isso aqui implica dizer que o I... Não, aliás, U é igual à soma, a mesma soma. I de 1 até N, de alfa I u I, tal que alfa I é real, mesma coisa, e o I pertence a S2. Pronto, então, ou seja,
ou seja, U pertence ao espaço gerado por S2. Então, se for um elemento de S1, do espaço gerado por S1, também é um elemento do espaço gerado por S2. A hipótese que a gente usou foi essa, esse cara está contido nesse, que está aqui. Então, A1 e A2 foi razoavelmente fácil. Então, vamos fazer agora a C e D. A e B foram fáceis, vamos fazer a C e D. Então, vamos concentrar na letra C. Bom, a letra A, ela diz o seguinte: o S está contido no espaço gerado. Então, se eu vier aqui, ó, a letra C, escrever a letra C, que é S, espaço gerado por S, é igual ao espaço gerado pelo espaço gerado por S. Se eu vier aqui e pensar que esse conjunto aqui é o S, então você tem o seguinte, ó, se pensar o conjunto todo é S, ó, esse conjunto todo é S. Então essa equação, ela se escreveria assim, ó, S é igual espaço gerado por S. Só que o próprio S já é o espaço gerado por S. Tá. A letra A diz o seguinte, ó, S está contido no espaço gerado por ele. Então a gente já tem de imediato da letra A que esse cara está contido nesse. Então, pela letra A, o espaço gerado está contido. Se você colocar mais um colchete, aí está contido. Pela letra A você tem isso. S está contido no espaço gerado. É como se você olhar para esse cara aqui como sendo S, o gerador. Agora, a outra inclusão não é tão óbvia, né? Então, vamos fazer a outra inclusão. Esse cara está contido nesse. Isso aqui está contido nesse? Essa é uma outra pergunta. Então, vou começar com um elemento daqui e quero concluir que ele está aqui. Então, se eu considerar um elemento U pertencente a esse espaço aqui, o que quer dizer? Quer dizer que U é uma somatória para I de 1 até N, de alfa I, o I. Só que o detalhe é que, eu não vou escrever o alfa I em R para simplificar um pouco mais, vai ficar o I pertence ao espaço gerado por S. Essa é a complicação. Ó. O I já pertence a um espaço gerado. Normalmente ele pertence a S, né? Só a S. Ele pertence ao espaço gerado por S. Bom, se o I está no espaço gerado por S, então eu vou escrever isso aqui, ó. O I é igual somatória J de 1 até M de beta J vezes VJ. VJ pertencente a S. Ó. Esse cara aqui pertence ao espaço gerado por S. O I pertence ao espaço gerado por S. Então, ele é uma soma de elementos de combinações lineares de S. Ou seja, os VJ estão em S. O I é igual beta J vezes VJ. Só que tem um I ali. Então, eu vou usar esse índice I também. Então, vou colocar assim, ó. Colocar um índice I ali, além do índice J. Eu vou dar uma olhada como foi feito no texto lá, mas seria beta IJ, V IJ. Ok, vamos ver se eu fiz dessa maneira. C, isso, beta IJ, W, então, só que eu usei um W, né? Vamos usar um W aqui também, para do jeito que está no texto. W, IJ,
W e J em S. Então, estou escrevendo isso aqui num rascunho aqui, ó. Então, U é igual ao somatório de UI, alfa e UI, com UI em S, espaço gerado por S. Só que cada UI desse já é uma soma. Então, ficou somatória I de 1 até M de alfa I vezes a somatória J de 1 até M de beta IJ, W e J. Ok. Jogando esse elemento para dentro da somatória, isso vai ficar assim: somatória I de 1 até N da somatória de J de 1 até M de alfa I beta e J, W e J. Ok. Então você tem um número multiplicando um vetor. E o W e J é um elemento de S. Agora está assim. Bom, então você tem uma soma de uma soma. Uma somatória de uma somatória. Essa somatória dá para escrever assim, ó. U é somatória K de 1 até P de gama. Esse elemento vai ser o gama K. Gama K vezes W. Esse W e J, a gente já usou U, não usamos o V. Vezes VK. Então, o U é uma soma VK pertencente a S. Ou seja, vamos finalizar aqui. Ou seja, U pertence ao espaço gerado por S, que era o que a gente queria concluir. Vamos começar com um elemento aqui, ou seja, começar com um elemento aqui, né, aqui e concluir que ele está aqui. Concluir na igualdade a inclusão contrária. Essa já era a verdadeira. Agora essa daqui é a que a gente está questionando. Essa aqui já sai pela letra A e essa aqui é a que a gente está questionando. Então eu peguei um elemento aqui e quero concluir que está aqui. Foi isso que a gente fez. Pegamos um elemento aqui, escrevemos ele assim, escrevemos o I, aí jogamos o I aqui. Demos uma trabalhada nele e chegamos nessa expressão. O problema que a gente tem é só para passar dessa igualdade para essa. Tá? Eu vou revisar isso aí. Bom, agora aqui, se U é uma soma de elementos de S, uma combinação linear de elementos de S, então U pertence ao espaço gerado por S, que era o que a gente queria concluir. E aí a gente transforma isso aqui numa exclamação também. Bom, o problema, como eu disse, é fazer essa expressão virar essa expressão. Ok? Então é o seguinte, a gente tem aqui um índice com duas variáveis. A gente tem uma soma com duas variáveis. Eu quero transformar isso numa soma com uma variável só. Bom, o W e J são elementos de S, né? O que importa aí é que essa quantidade de elementos seja finita. Então, se você tem aqui, ó, I variando de 1 até N e J variando de 1 até M, esses Ws, eles formam no máximo um conjunto com M vezes N elementos. Então, M vezes N é uma quantidade finita. M vezes N é menor do que o infinito. A quantidade de elementos aí, porque você pode ter, na hora de formar um dos vetores, formar o U1, você pode usar uma lista de Ws. Na hora de formar o U2, você pode ter interseção, você pode usar uma lista de Ws que tem interseção com a primeira lista.
Então, no máximo, eles vão ter, a gente vai ter no máximo uma quantidade m vezes n. Essa soma aqui no final, ela dá é a soma de m vezes n parcelas, onde algumas dessas são iguais. Então, a gente vai ter, no máximo, essa quantidade. Como é uma quantidade finita, então você pode escrever assim, tá? De 1 até p. Esse p aqui não passa de m vezes n. Bom, então, a gente tem aí uma soma finita, uma combinação linear finita dos elementos de S. Então, fechou. Então, a gente concluiu aí, a letra C também vale. Tá bom? Falta a letra D agora. Ok, letra D, a gente tem dois subconjuntos, S1 e S2, contidos em E. E aí a gente quer provar que o espaço gerado pela união é igual ao espaço gerado por S1 somado com o espaço gerado por S2. Pronto. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar um elemento aqui e vamos provar que ele está lá. Vamos pegar um elemento de lá e provar que está aqui. Aí a gente vai fazer isso tudo de uma vez só. As duas etapas vamos fazer de uma vez só. Então vou começar com U pertencente a S1 unido com S2. Isso significa que U é uma soma I de 1 até N, alfa I, o I. O alfa I é real e o I está na união. S1 unido com S2. Então é sempre assim. O cara pertence a um espaço gerado por S. Esse cara aqui é o S. Que significa que ele é uma combinação dos elementos de S, que é esse conjunto aqui. Bom, a gente quer chegar aqui. Então, dessa lista de elementos, olha, esse camarada está nessa união, né? Ele está na união de S1 com S2. S1 e S2, vamos pensar assim, S1, S2. Aqui é a interseção, S1 interseção com S2. Aqui dentro é a interseção. Bom, mas se um elemento está na união, ele está aqui, aqui ou aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos juntar só os elementos de S1, todos os elementos de S1 que estão nessa lista. Vamos pegar todos os elementos de S1 que estão nessa lista. Então isso vai ficar assim, ó. U é igual somatória I de 1 até M. Então vou pegar, ao invés de usar I, eu uso o J. J de 1 até M. Ao invés de pegar alfa, agora vamos pegar alguns desses elementos. Então vai ser um outro índice. Beta I, beta J, beta J, VJ. E agora os outros elementos que estão então esses aqui são os VJs. Então o I estava na união. Esses aqui são os VJs. WK. Vou pegar os WK. VJ são esses elementos que estão aqui, ó, nesse conjunto. E o WK é o resto. Mais somatória K de 1 até P, gama K, WK. Bom, é o seguinte, na verdade, essa passagem aqui não é só uma implicação. Isso aqui é equivalente, por quê? Porque pertencer a esse conjunto, por definição, significa o quê? Significa que o elemento é uma soma, é uma combinação linear dos elementos daqui. Então é equivalente. Tá? A outra, nós vamos examinar com cuidado.
Se esse cara é uma soma, então a gente está dividindo essa soma em dois grupos. Então a implicação a gente tem. O detalhe que a gente tem aqui é que VJ pertence a S1, a gente pegou aqui, e WK pertence a S2. Ok, eu conseguiria voltar agora, se eu tenho isso, eu consigo juntar para chegar aqui, se um vetor U pode ser escrito desse jeito, ó, só que o J pertence a S1, e o VJ pertence a S1, e o WK pertence a S2. Se eu agrupar esses elementos do mesmo jeito que eu separei, começa com uma soma assim, e eu agrupar esses elementos, a gente pode, começando daqui, eu posso ter uma interseção. De lá para cá tudo bem, porque eu peguei só um lado. Agora, começando daqui, só com essa hipótese, ó, nada impede de W estar em S2, mas também está em S1. WK pertencer a S1, está na interseção, nada impede isso acontecer. Aí, quando acontecer, daqui para lá, a gente começa com duas somas, aí vai quebrar, juntar isso para transformar numa soma só. Na hora de juntar, tem que ter um certo cuidado na hora de construir esse coeficiente alfa. A gente vai ter que agrupar alguns desses alfas, vão ser a soma de alguns desses aqui. Na hora de decompor, não tem necessidade de fazer isso. Basta pegar os de S1 e aí você não tem esse problema. Mas na hora de fazer daqui para lá, você vai ter que juntar alguns desses coeficientes aqui, porque aqui vai ter elementos de S1 e aqui também vai ter elementos de S1. Então você pega os elementos que são iguais e aí pega esses coeficientes e junta e forma o alfa. Mas dá para fazer. E aí então, isso é equivalente. Um U ser escrito assim é equivalente a ele ser escrito assim. Só esses detalhezinhos aí. Bom, e daí, né? Agora, se um elemento é escrito assim, ele é um elemento de S1. Isso aqui é equivalente a dizer que U é V mais W com V no espaço gerado por S1 e W no espaço gerado por S2. Então essas coisas são equivalentes. Dizer que um vetor é escrito como uma soma com V em S1 e W em S2 é a mesma coisa que dizer isso aqui, que o U é uma soma de coisas em S1 mais coisas em S2. Bom, e isso aqui, por fim, se U é um elemento desse conjunto mais um elemento desse conjunto, então, se somente se U pertence a S1 mais S2. Pronto. Então, essas duas coisas são equivalentes. Pertencer a esse conjunto e pertencer a esse é uma afirmação equivalente. Então, esses dois conjuntos são iguais. E aí, enfim, então esse teorema encerramos também. Ok?